Meu parceiro não me apoia na menopausa. E o que eu posso fazer? O que eu tenho por fazer para que eu consiga essa rede de apoio? E falando de parceiro, nós estamos dizendo assim: será que ele está muito distante de mim? Será que sou eu que promovo esse distanciamento? Ou se ele não entende que você está passando pela menopausa e, além de não te apoiar, ainda parece que se afasta mais de você. E o que eu acho mais estranho, será que você está dando choque? Será que você está dando choque? Será que você não está promovendo esse distanciamento? Se antes ele tinha uma conexão boa com você, se antes ele era mais paciente com você, tinha alguns cuidados com você, naturais, hoje ele está cercado de uma mulher que está numa fase em que as consequências dessa fase podem levar a esse distanciamento. E aí, como é que esse distanciamento ele pode ocorrer? Será que é só pela falta do conhecimento sobre o que é menopausa, sobre o que está acontecendo com o meu corpo e com a minha mente? O que eu posso trazer ali na rotina do meu relacionamento para agregar e não para afastar, como a gente vê muitos casamentos, principalmente, onde vivem fases de atrito, né? Uma fase confusa e principalmente há muitas desagregações nesta fase da menopausa. É uma estatística, depois eu vou passar para vocês, até muito grande, né? Relacionado a esse comportamento, principalmente das mulheres, e aí a gente vai falar que é o que mais vem trazendo esse prejuízo, e a mulher, por não perceber, por ter uma vida muito ativa e uma vida com muitas tarefas, vão se perdendo aí coisas importantes, porque tudo vai acontecendo, e não é porque eu estou nessa fase que eu tenho que compartilhar esse mau humor, eu tenho que compartilhar a irritabilidade, eu tenho que compartilhar as minhas tristezas e a minha depressão, de uma forma com que, se ele não souber, o que ele vai estar pensando? Ela não gosta mais de mim, ela não quer se aproximar, ela já não tem tanto interesse, né? E a gente vai ver aqui ao longo da live muitas recomendações aqui para que isso não aconteça. E a gente vai ver que existem outras coisas aqui que podem também surgir. Então, a gente falou da falta do conhecimento dele, mas eu já vou falar aqui de início que a falta da tua gestão vai trazer várias consequências para esse relacionamento. O que é a minha gestão? É eu saber o que está acontecendo comigo, mas acima de tudo eu agir. Eu não posso só ter o conhecimento e achar que isso está acontecendo. Mulher, está acontecendo com todas. Não é fácil enfrentar essa fase sem o conhecimento e sem você fazer a sua gestão. E aí, a menopausa ela vai trazer mudanças no corpo, ela vai trazer mudanças no humor, ela vai trazer mudanças no desejo sexual, ela vai trazer mudanças no sono, na energia. E se tu não estiver aí percebendo que está acontecendo isso e a vida vai continuando, isso vai trazer para você repercussões. Mas é só isso? Não, eu vou dar um exemplo. Você estava acostumado a sair sempre com seu marido, ao supermercado, à casa de fazer alguma visita, algum lazer. Você estava acostumado a sair com ele. Mas você percebe que sua rotina mudou. Só que às vezes você não percebe que a rotina mudou. A rotina mudou não é só de você ter deixado de fazer as coisas com ele, mas a rotina mudou nessa aproximação. Mudou nessa aproximação. E muitos casamentos se desagregam porque quanto mais, quanto menos, menos aproximação. Quanto mais o toque, mais toque você vai conseguir dar.
Quanto menos e esse momento da fase do ouro vai te levar a esse afastamento. Esse afastamento. E a gente vai percebendo assim, ele pode estar pensando o quê? O que está passando pela cabeça dele, né? Porque ele não entra na menopausa, ele não entra lá na perimenopausa. Que a perimenopausa inicia, a gente começa a ter a irregularidade menstrual, a mulher brasileira, aos 46 anos. Então, tu imagina, você tem um relacionamento, aos 46 anos começam as irregularidades menstruais. Só que as alterações físicas, metabólicas e emocionais, ela já estava acontecendo a partir dos 40, que é a fase que inicia a perimenopausa. Mas aos 46, a irregularidade. Muitas mulheres começam a perceber que está havendo alguma coisa com elas a partir da irregularidade. Mas ela não sabe que a irregularidade é da perimenopausa. E aí, não é que ela tenha que enfrentar isso sem rede de apoio, não. Não estou dizendo isso. Nós precisamos de rede de apoio. Mas a gente vai vendo ali que o fato de começar a irregularidade menstrual já causa um afastamento. Porque quantos dias tu vai ficar aí com sangramento? Quantos dias ele vai trazer esse desconforto? Então já começa esse afastamento. Mas quando a gente consegue falar com o parceiro que você vai estar iniciando uma fase em que ao adolescente, a puberdade, você tinha o primeiro fluxo. E que agora esse fluxo vai tendendo a ser irregular até finalizar. E isso vai demorar anos, sim, porque muitas mulheres começam com as irregularidades aos 46 anos. A mulher brasileira, isso é dado estatístico do IBGE de 2022, aos 46 anos, e ela começa a apresentar o chamado de calorões aos 48 anos, aos 49 anos. E esses calorões na mulher brasileira tendem a ser até por volta de 7 anos. Então percebe que é uma alteração caminhando junto com a outra, em sequências em que vão sempre sendo ajustada ou reajustada à medida em que a gente vai tomando esse lugar de fazer essa gestão, de olhar com mais atenção, do cuidar de si. E como nós melhoramos a relação? Aí ele pode estar pensando assim, ela não gosta mais de mim. Isso se você não conversar, isso se você não esclarecer para ele que você está nessa fase, assim como você teve na fase dos ciclos menstruais, que tinha aquele fluxo regular. Agora não, agora ele é irregular. Significa dizer que você não sabe quantos dias você vai passar, você não sabe o volume de sangue que vai sair, e é uma quantidade boa, que te enfraquece, que te deixa um pouco mais acomodada, habilitada, sem ânimo, sem energia para qualquer coisa relacionada, principalmente ao desejo sexual. E quando a mulher não fala o que está acontecendo, pode interpretar tudo errado. Interpreta tudo errado. Tudo errado. Você fala A, a pessoa está entendendo B. Você fala B, a pessoa está entendendo C. Então, qual é a forma com que você vai falar? Você sabe. Mas você vai ter que falar. Você vai ter que falar que você não está bem naquele momento, mas que você está passando por um período do fluxo e que você está se sentindo mais cansada, mais desanimada, mas que aquilo vai passar, que você não deixou de amá-lo, que você não deixou de se aproximar dele. Dá um toque, dá a mão, dá um beijo na face. Quanto mais, quanto menos, menos. Quanto menos, menos. E aí, por você não querer aquela pessoa ficar atrás de você e você não saber como, e você vai dando aquelas disfarçadas. Ah, não, hoje não quero. Ai, para de me apegar, de me segurar. Né? Você começa a ficar meio que afastando e ele sem entender, percebe? O que está acontecendo? Ah, minha esposa não me quer mais. Minha mulher não quer mais estar comigo. Né? Ele começa também a produzir sentimentos ali
de isolamento, de tristeza. Cadê aquela mulher, né, que estava ali sempre junto, que saía, que passeava, e agora se deixar não quer nem sair de casa nesse período, né? E por quê? Não só pelos fluxos menstruais irregulares e os calorões, não é só isso. Nós estamos falando dos principais, né, que a gente chama de da tríade: calorão, né, doenças aí musculares e sono, mas tem uns que agrava mais o estado, né, emocional, psicológico da mulher. E aí, quando que ele percebe que você não está se aproximando, quais os pensamentos dele, né? Ou não está, ele não pensa, e também acontece o afastamento dele também. E aí é onde ele vai buscar também uma rotina diferente, né? Isso vai acontecendo silenciosamente e a gente nem vai percebendo, né? Ele vai procurando seus pares, vai procurando seus amigos, vai procurando uma atividade física, vai procurando a televisão, vai procurando outras coisas, porque aquela mulher, ela não traz essa afetividade, ela não consegue muitas das vezes trabalhar essa afetividade, entendendo a sua fase, compreendendo que aquilo é um período difícil, mas que está junto. Então fale para ele, converse para ele, e a gente vai aprender aqui ao longo da live como a gente vai fazer esse diálogo. Então, hoje, o parceiro, muitas das vezes, ele é saudável, ele é um parceiro saudável, ele não tem doenças, porque eu vivo dizendo que o homem, ele entra na puberdade aos 70 anos, né? Ele está vivendo, ele está na puberdade até os 70 anos, e ele entra na andropausa, e essa perda hormonal dele é muito lenta comparado à perda da mulher. Ele vai muito gradativamente. E aí, ele sendo saudável e o desconhecimento sobre esse assunto da mulher, é que acontece muitas separações. E às vezes a separação, ela não é nem oficializada. Ela está ocorrendo dentro de casa. Você está morando com a criatura, mas está afastado dele, sabe? Os dois estão deitados, por exemplo, numa mesma cama, mas cada um com um histórico diferente, histórias diferentes, porque a cabeça de cada um está ali pensando: por que não falar? Por que não colocar? Por que sempre tentar disfarçar naquele momento, sabe, o não desejo de estar, né, sexualmente ali? E a gente vai aprender aqui alguns mecanismos, algumas coisas aí da modernidade que a gente pode aí estar fazendo para melhorar isso. Porque lembra sempre que esse afastamento do seu momento não significa que você não gosta dele. Não significa que você não ama, não significa que você não quer estar junto. É uma fase que você tem que entender que a gestão tem que ser sua. Porque se não for, vai dar ruim, como diz aí o jovem, vai dar ruim. E eu vou te ensinar aqui umas formas de você conversar também sem criar conflito. Vou conversar sem criar conflito. Como construir essa conexão de relacionamento nessa fase do ouro? Por que meu parceiro não me apoia? E o que eu posso fazer? Pense nisso. Pense nisso. Mulheres, vocês já estão aí com o caderno? O interesse de cada um, sem perceber, há um afastamento. Eu vou passar aqui para vocês algumas coisas dos meus estudos relacionado ao quantitativo de mulheres que passam por esta fase. No Brasil, nós somos 203 milhões. Sendo esses 204, 104 milhões são mulheres, um percentual maior. Dessas 104 milhões de mulheres, 19 milhões e meio passam por essa situação de climatério e menopausa, ou seja, no Brasil nós temos quase 20% das mulheres na faixa etária dos 40, 45 aos 65 anos. Olha quantas mulheres passam por isso. Olha aí para sua vizinha, para os seus parentes relacionados à mesma idade que estão passando por isso. E muitas das vezes calada dentro do lar. Suportando tudo e a todos calada,
sem nem saber às vezes o que está acontecendo com ela. E quando a gente toma essa informação, a gente vai percebendo que a gente vai se sentindo mais feliz, a gente vai se sentindo mais capaz de entender o que está acontecendo com a gente e podendo falar claramente para a família, ó, segura a onda aí, que agora eu estou num momento muito especial. Muito especial, e esse momento eu vou ter que ter um olhar para mim. Já olhei por todos o tempo, eu não vou deixar de olhar, mas eu vou ter que cuidar mais de mim para poder ter esse olhar muito mais ainda, maior do que eu tinha. Porque como uma mulher despreparada, sem conhecimento, sem habilidade de jogar esse jogo, pode garantir aí uma união feliz. Vai ter que aprender a saber jogar esse jogo. Vai ter que aprender a se capacitar para isso. Nossa, mas é mais uma coisa. Não, sempre foi, sempre foi. Sempre será. Passei aqui um dado estatístico, são quase 20 milhões de mulheres no Brasil. E está todo mundo copiando uma juventude, um efeito, né, mágico por aí. Por exemplo, muitas mulheres chegam ao médico e falam assim, estou com baixa libido, e aperta o botão da testosterona e não vai ser isso. Por quê? Porque isso vai trazer malefício? Não sei. O que eu quero dizer é que aqui precisa arrumar a casa. Aqui precisa arrumar a casa. Flávia, tem tratamento? Tem? Sim. Para o desejo sexual? Sim. Já vou te contar um que você pode começar a fazer hoje. Exercício físico. Você vai fortalecer, né, toda a musculatura pélvica, que isso vai te ajudar, provavelmente. Na secura vaginal vai te ajudar nas dores que você provavelmente possam estar sentindo, porque quanto menos, menos. Quanto mais, mais. Quanto menos você se capacitar e quanto menos você se aproximar, menos você vai ter o desejo. Porque a mulher de hoje, com os problemas, não vou falar nem problemas, eu vou falar em tarefas mesmo. Tarefa, estresse. Ela não dorme direito porque ela tem aí os calorões, isso incomoda, ela acorda, ela não fica bem, isso é um fator de... E quando você não dorme, isso também afeta o seu metabolismo, que afeta o seu emocional. Então, dormir também é um exercício, eu tenho que me preocupar com o dormir para poder garantir. Sim, vai precisar dormir. Mas hoje, se nós sairmos daqui tendo a impressão que esse relacionamento melhora muito com o nosso autocuidado, já vai ser de muito bom. Porque quando você internaliza isso, já facilita esse momento especial, não só do entendimento, mas também do agir, para que isso seja, né? Porque cadê aquela mulher que queria ter uma família? Cadê aquela mulher que queria ter o seu marido, seus filhos? Cadê aquela mulher que quer ter seu parceiro? Cadê aquela mulher que quer viver uma união com sabedoria? Cadê aquela mulher? Vamos trazer isso para a nossa vida real. Cadê? Onde que ela está? Ela ainda quer isso. E ela se vai deixar perder isso nessa fase? Ela vai entregar esse ouro na mão de qualquer um? Vai se desequilibrar por uma alteração que acontece, que é uma coisa natural na vida de toda mulher. Você imagina quantas mulheres conseguiram viver, estão nos seus relacionamentos firme e forte. Talvez não tenha sido como ela gostaria. Foi enfrentando obstáculos e até perdeu até o interesse mesmo pelo marido, que é muito comum. Não perca teu interesse com o teu parceiro por causa dessa fase. Porque você já está aprendendo aqui que ela vai sofrer modificações. Então, vamos continuar aqui para que a gente... senão a Flávia acaba dando umas recomendações, mas eu quero dizer para você, eu postei nos stories, que uma parte importante dessa fase é a escuta. E eu vou fazer meu marido me escutar? Sim, vai fazer escutar, né? Talvez você não vai falar da parte fisiológica, talvez você não vai falar da parte anatômica, talvez você não vai falar da bioquímica, talvez você não vai falar, não, você vai falar simplesmente assim.
né? Agrega algum chamado nele, né? Que toque que você está passando por essa fase. E a gente vai ver isso no final da live, né? Para você tornar esse caminho mais leve, né? Se não se sentir sozinha, porque essa rede de apoio ela é muito importante. Por que os homens não entendem a menopausa? Homem vai entender mau humor de mulher? Homem vai entender irritabilidade de mulher? Por que os homens não entendem? O homem nunca ouviu nem falar nisso. Vive com mãe, com mulher, com filha, com irmã, mas nunca ouviu falar nisso. Mulheres, muitas mulheres escutam falar nisso, mas não sabem o que vai acontecer. Já ouviu falar em menopausa? Já, mas o que é a menopausa? Eu não estou nem passando por ela. Estou lá nos meus 40, não estou nem vivenciando isso. Aí quando chega, aí não sabe nada. Não conhece o que está acontecendo com ela. Então você imagina que os homens vão saber sobre isso? Não vão saber sobre isso. Conviveram com mãe, com irmã, com tia, com prima, com namorada. Não entende isso. Fica achando que ele vai entender que você está passando por isso, vai ter que falar. E a maioria dos homens nunca ouviram falar nisso, eles não sabem que hormônio, não estão passando pela cabeça que essa parte hormonal está afetando a minha companheira, minha esposa, né? E a mulher também não interagindo com eles. E o exemplo do dia a dia? Você está tão exausta às vezes, tão cansada, que você deita e dorme. Você deita e dorme. E ele percebe que você está distante, né? E pergunta, e o que foi? O que aconteceu? Nada, não aconteceu nada. E assim todo dia, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. E realmente não aconteceu nada. Já vem acontecendo há muito tempo, para chegar onde chegou. Já vem acontecendo há muito tempo. E aí, como é que você interage com ele, né? Às vezes, nesse momento, dá até discussão, porque isso vai continuar acontecendo. E muitas das vezes você agora já sabe, por exemplo, que pode acontecer irritabilidade, mau humor, depressão, angústia. Né? E tem tratamento para isso, Flávia? Tem para tudo. 2025, mulher. Tem tratamento para tudo. O que você está sentindo aí calada? Que você não está resolvendo as suas questões aí, os seus sintomas, as suas alterações. Parte do princípio. Toda mulher na perimenopausa, 40 a mais, até a senectude, após os 65 anos, está sofrendo, principalmente nesse início, alterações metabólicas, físicas e emocionais pela fase do ouro, pelo período da menopausa. Mas não é porque eu entendo agora que eu estou passando por esses problemas que o meu humor, eu posso arrumar barulho em casa, posso arrumar encrenca, discussão e depois, olha, eu estou na menopausa, por isso que eu estou fazendo isso. Não é ficar arrumando barraco, pelo contrário, é se olhando, é dando esse ponto de partida nesse pensamento de que realmente está acontecendo alguma coisa comigo, mas você não se tornou estranha para você. E aí muitas mulheres vão até em busca de se arriscar em substâncias nocivas, como o álcool, o tabagismo e substâncias ilícitas, o uso crônico de medicamentos, né? Que depois também é uma outra história, a gente vai ter conversas sobre isso também, que vão trazer aí consequências, só que nós não perdemos a nossa essência, né? A gente não, pelas exigências da vida, a gente não vai se perder. A gente não vai se perder. Que mulher que faz a gestão da sua saúde, tem propósito com a sua vida e com a vida da sua família, não vai se perder. Não vai se perder. Vou dar um exemplo aqui. Você e ele vão sugerir fazer alguma coisa em conjunto, né? Um passeio, um jantar. Aí qual é a frase da mulher na perimenopausa? Estou cansada. Mulher, muda essa palavra. Muda essa palavra. Vamos tirar essa palavra, porque a impressão que dá é que toda vez que a gente fala que está cansada, o que acontece? Parece que a gente fica mais cansada ainda, né? Vamos tentar trocar, buscar uma outra palavra, para que a gente possa até servir de motivação para a gente, né? E você diz, estou cansada.
né? E será que o problema é porque você está cansada? Porque às vezes a gente está muito cansada quando era jovem, né? A gente não ficava muito cansada, mas chamava a gente para ir para uma festa que a gente ia embora. E agora o corpo está pedindo aí ajuda. E essa ajuda. Então, será que ele percebe? Será que ele percebe isso? Ou ele vai achar, pô, minha mulher agora não vai para lugar nenhum comigo. Não vai para lugar nenhum. Saía, passeava, agora não vai para lugar nenhum. A gente às vezes não quer nem estar em contato com outras pessoas, né? Eu vejo muitas mulheres que me mandam mensagens que não querem sair de casa, querem ficar no seu cantinho. Ah, eu quero ficar no meu cantinho, né? Olha a repercussão que isso dá. Mas o fato é que se a mulher não falar para o seu companheiro o que ela está passando, ele vai continuar ainda mais se afastando de você e você dele. E assim o relacionamento só vai esfriando. E aí tá aí a resposta para muitas separações na fase do climatério e menopausa, né? E aí tu quer viver teu envelhecimento sozinha, mulher? Você já parou para pensar isso? É isso que você quer? Eu quero arrumar bastante atrito aqui nessa relação, nessa minha fase do ouro, porque eu quero de fato viver sozinha no meu envelhecimento. Tudo bem, é uma escolha sua. Aproveita então esse momento e já sabe. Tem estatísticas de muitas mulheres, né, aí do casamento patriarcal, e a gente está falando um pouquinho do antigo. Essas mulheres, elas se sentiram muito mais livres quando houve, né, a viuvez. Elas se sentiram no momento de liberdade. Mas será que a gente não pode ter essa liberdade agora com nossos parceiros? Podendo falar aquilo que a gente está sentindo de fato e aquilo que está atrapalhando a nossa vida de uma forma educada, né? Sem trazer prejuízos no relacionamento por conta da fala. Será que eu não consigo levar o meu companheiro a entender esse meu processo de forma a não deixar de fazer aquilo que eu tenho que fazer, mas sendo mais cuidadosa naquilo que eu posso fazer de melhoria? Porque a rotina, ela pode destruir o relacionamento se não houver esse diálogo, porque a rotina ela vai se modificando, ela vai se adaptando, e eu costumo dizer sempre, né, que o nosso cérebro ele vai achar um jeito de dizer que ele está certo em tudo, né? O nosso cérebro ele vai se adaptar e você vai falar com uma autoridade que você está certa naquilo que você está falando, sem você perceber essas alterações físicas e metabólicas. O teu cérebro vai estar sempre certo, até que se prove o contrário, né? Até que talvez a dor, o sofrimento das perdas vão ser mais significativas e você vai falar assim, eu estava errada, né? Eu poderia ter melhorado isso, mas faltou aí talvez a maturidade nessa questão da fase do ouro. Que às vezes a mulher tem maturidade para governar uma casa, né? Administrar os recursos, né? Isso é próprio, né, dessa força, desse criativo, né, desse multipotencial que a mulher é, né, esse cérebro multipotencial. Porém, há coisas que a gente pode lá na frente, né, pensar, se eu soubesse teria sido melhor, né? Teria sido melhor. Então a rotina pode sim destruir o casamento, porque eu coloquei na minha cabeça que vai ter que ser desse jeito, porque o meu cérebro se adaptou àquilo, né? Eu até falei na live de ontem, né? No sofrimento, na manutenção daquilo. E aí os casais começam a perceber isso tarde demais, e aí quando não, já aconteceu o rompimento e o afastamento. Tem casais que viram até amigos, né? Não, ele compreendeu que isso é um problema mesmo de saúde e que eu não posso mais me relacionar com ele no sentido, e acaba esfriando mesmo esse relacionamento. Será que vocês não estarão se afastando porque também ele não se importa com você? Será que você trouxe ele e ele não se importa? Ele já sabe que você é assim mesmo, você já fez e aconteceu nesse período aí de climatério, você já atacou, você já trouxe repercussões e agora ele já sabe que você é assim mesmo, e isso não importa muito para ele. Você não conseguiu, né, trazê-lo nessa fase, se você aí já passou por essa fase e vai lembrar das coisas que aconteceram.
O fato é que quando o parceiro não demonstra apoio para a mulher e ela se sente sozinha, mas muitas vezes ele nem percebe que está sendo indiferente com ela, ela mesma propôs essa indiferença, porque simplesmente ele também não sabe como ajudar essa mulher. Às vezes ele está vendo que a mulher está passando por aquilo, mas ele também não sabe como ajudar, né? Você procura o médico, será que o médico vai... Só o médico, ele por si só vai resolver o teu problema? Você já sabe que não. Ele é rede de apoio, você tem que buscar sim, para tratar os seus sintomas, principalmente quando você começa irregularidades menstruais, que vai ter repercussão talvez até hemodinâmica, perda sanguínea, se for muito intensa, para aliviar os seus sintomas, sim, vai procurar. Você vai procurar porque os seus calorões estão afetando o seu sono, estão afetando isso, sim, você vai procurar. Você vai procurar porque você não está dormindo e ele vai entender que é por causa dos calorões e aí você quer dormir de qualquer jeito e para isso precisa da sua gestão, porque para dormir você precisa fazer exercício, porque para ter um relacionamento mais feliz com seu companheiro, você tem que ter o autocuidado. E o autocuidado para o seu companheiro, presta bem atenção, não é o skincare. Não é o corpo aparentemente perfeito. Ele quer a mulher conquistando o ânimo, conquistando o que ela tinha antes, conquistando a alegria de viver, conquistando disposição, conquistando desejo sexual, conquistando coisas que a aparência física não vai trazer isso para você. O que vai trazer é você aprender o autocuidado de dentro para fora e não de fora para dentro. Ah, melhora a autoestima. Melhora na hora que você faz e depois. E depois? Vai crescer o cabelo, a sobrancelha vai crescer, as unhas vão crescer e você tá lá fazendo de novo. E tem que fazer. Cada uma da forma com que gosta, tem que fazer. Mas qual é a preocupação que nós temos que ter maior nesse relacionamento, né? Você carrega tudo aí sozinha, filhos, marido, casa e também a menopausa. E ele continua vivendo a vida dele normal, porque é normal para ele, não está passando por essa fase. O homem não está passando por essa fase, a andropausa dele é formiguinha. E a menopausa da mulher é progressiva. A baixa estrogênica, ela é progressiva. Progressiva. E muitas mulheres, que bom que você tem sintomas. Eu costumo dizer isso. Que bom que você tem sintomas, porque aí você vai buscar melhorar isso. Porque se despertar de que precisa alguma coisa fazer, e aí muitas mulheres assintomáticas, elas podem ter um prejuízo maior. Sabe aquela que não sente nada, as alterações estão acontecendo do mesmo jeito. Mas um pequeno percentual de mulheres não tem esses sintomas que eu vou dizer para vocês, que é a tríade: calorão, sono, osteoporose, que é aquela mulher que já começa com dor, como eu disse ontem, né? Sentindo muitas dores. E a gente vai ver que o autocuidado vai melhorar muito, exercício físico, alimentação anti-inflamatória, isso vai trazer um resultado muito bom para as mulheres. E aí, quando a gente tem um diálogo aberto com o marido, isso faz com que a gente cometa menos, crie menos situações dentro do nosso lar, né? Os homens não passam pela menopausa, como eu falei aqui, então eles nem imaginam, né, o que poderia passar. E às vezes eu até comento com meu marido: ah, porque você não tem uma menopausa, porque se você tivesse, você não estaria falando isso. E acaba sendo assim uma brincadeira. Ah, se você tivesse na menopausa, eu queria ver se você faria isso. E se ele perguntar, às vezes, o que está acontecendo, poxa, o que está acontecendo, né? Que às vezes tem marido que quer saber o que está acontecendo, né? E a mulher às vezes nem sabe o que está acontecendo, né? Mas você diz assim para ele: olha, cronologicamente, a minha idade, eu estou passando por essa fase. E daí, nessa fase, o que eu estudo, o que eu entendo, é que eu passo por isso. E daí, eu preciso da sua ajuda, porque se você não entender isso, vai dar ruim. Como, por exemplo, a síndrome do desejo hipoativo, né? A síndrome do desejo hipoativo, se as mulheres já têm, isso requer um tratamento.
Falar sobre a menopausa no meio de um conflito. E quando você estiver lá no conflito, você vai falar de menopausa? Não, você vai procurar um momento mais adequado para falar de menopausa, né? Acontece uma fala no jeito errado, no lugar errado, vai dar briga, e ele só vai ouvir de você reclamação. Então, o ideal é que escolha o melhor momento para falar, né? Escolha o melhor momento. O momento nunca deve ser dentro de um quarto, né? O momento, ele deve ser bem especial, né? Vai contando aos poucos, né? O que está te acometendo? Eu não era assim, lembra? Não era assim. Eu fazia isso, né? Agora eu não faço mais. Não sinto mais vontade de fazer, mas eu estou no esforço, né? Eu continuo gostando de você, eu continuo querendo estar casada, eu continuo querendo essa relação. Escolha sempre um momento tranquilo, né? Mas não deixar a rotina engolir o nosso relacionamento. O que eu quero dizer? Você toma cuidado, porque a rotina da menopausa é uma rotina que facilitadora desse distanciamento. E se você, né, para você não se tornar estranhos dentro de casa, sabe? Aquela rotina que cada um faz aquelas suas necessidades, né? E há sempre o afastamento. Então, nesse período, eu costumo falar para as mulheres para que elas possam proporcionar também momentos de união, né? A mesa, ela agrega, né? Os alimentos, né? Eles agregam a proximidade, né? A televisão não, as telas não. Então, a gente está vivendo num momento em que cada um está com o seu aparelho, né? Já tem um distanciamento pela nossa cultura. E aí, nessa fase, o distanciamento pode ser muito maior pela cultura em que a gente está inserido, sim, mas também pelo nosso hábito de viver no nosso lar, as conversas, né? O que a gente está proporcionando também para aquela família, para que a gente possa também ter um espaço, né, de convivência mais tranquila, reparando essas arestazinhas, né, aquilo que está invisível, mas você percebe esse afastamento, né, do companheiro. E por a mulher estar, né, cheia de tarefas, não fazer exercício, não se preocupar com a alimentação, não se preocupar com o autocuidado, esse afastamento ele ainda é maior. Esse afastamento ele ainda é maior. E como é que a gente pode mudar tudo isso? Nossa, já passaram 40 minutos da live. Como é que a gente pode mudar essa dinâmica, né? Eu vou aqui trazer uma comparação muito simples para vocês, né? Algo que você também já conhece. Se você já reclamou, vou dar um exemplo melhor. Imagina ele doente reclamando de uma gripe. Vocês já viram como é que homem fica quando tem uma gripe, né, gente? Ele fica até acamado. Fica até acamado. Ele reclama de um cansaço, fala que tá com gripe e... Sabe aquele cansaço que você já sentiu? E a gente pode até fazer uma comparação. Sabe essa gripe que você tá aí sentindo, que tá desse jeito? Você imagina você viver com isso para a vida toda. É isso a menopausa. É isso. Você tá sentindo aí? É isso que eu vivo. De forma contínua, tendo que atravessar esses obstáculos todos, né? Homem, eles precisam de instrução objetiva, de instrução direta. Eles precisam que você explique sem dar muita volta, né? E as mulheres, elas às vezes dão muitas voltas para falar aquilo que é muito objetivo. Então, criem exemplos simples aí na sua rotina a demonstrar, a falar, é assim que eu faço, isso que eu passo todo dia. Quero dormir, minha cabeça não deixa. Sabe aquele dia que ele dormiu mal? Dormi mal, tô assim, é isso que eu passo. É isso que eu passo para ele poder sentir que você não está inventando, que você não está criando situações, mas que você está vivendo e tendo que amadurecer dentro desse... Mas a gente já estudou aqui que menopausa não é sofrimento, né? É um momento de renovar, é um momento de construir, é um momento de aceitar, é um momento de trabalhar, e eu costumo dizer, obediência a si próprio e a resignação. Então, a obediência, ela é uma razão. O que eu tenho que obedecer? Eu tenho que obedecer, né? Não só as leis de Deus, né, no seu infinito, essa obediência,
mas eu tenho que obedecer o que meu corpo está sentindo e tentar trazer melhoria para ele. E o que é resignação? É aceitar ele no coração. Que bom que chegamos nessa fase, né? No passado, quantas mulheres, né, morriam antes, porque não tinha hoje não tinha a tecnologia, o conhecimento que nós temos hoje, né? E a gente vê assim, porque se você for, voltando aqui ao assunto, porque se você não for direta, às vezes, para falar com o homem, dando exemplos, possa se tornar ainda mais complexo para ele. Então, o homem ele tem esse hábito, né? Mas dizer para você assim, fala com carinho, fala com atenção para ele, né? Quando você se sentir muito irritada, ao invés de você se afastar, né? Quem sabe um toque, um abraço, né? Ah, me abraça aqui que eu estou irritada. Me abraça aqui. Quando eu completei 50 anos, eu lembro que eu falei com meu marido assim, eu acho que foi até no momento assim de me sentir um pouquinho irritada com alguma coisa, acho que foi um atendimento que eu tinha recebido e eu cheguei em casa assim um pouquinho abafada, e aí eu falei, me dá um abraço aqui, porque eu tô me sentindo muito irritada e eu não sou essa pessoa, eu não quero ser essa pessoa, eu quero ser feliz. Aí ele me abraçou e disse, não, você vai ser feliz. Eu falei, vou, já sou, mas eu quero me sentir feliz, porque a menopausa é momento da gente se renovar, nós chegamos na meia-idade. Você aí 40 a mais, que está passando pelo processo inicial da transição, que são as irregularidades, que são os fogachos, depois das irregularidades, logo em cima vem os fogachos. E a mulher brasileira, pelo nosso clima, tem uma predominância nos fogachos, nos calorões, e algumas têm sudorese, parece que está subindo um fogo. Isso é do nosso clima, porque a pesquisa que eu li do Canadá, Europa, as mulheres tinham muito menos calorões do que as mulheres brasileiras. Isso pode estar relacionado ao clima. Eu também percebi que nessa pesquisa, as mulheres também, foi feita a pesquisa em 2019 e no verão, então possa ser também que esse percentual tenha aumentado por isso. Mas vamos ser felizes, vamos procurar apoio médico, vamos procurar apoio. Sou mentora de menopausa em mulheres que enfrentam a menopausa, estamos juntas aqui todos os dias, vai ter a jornada da menopausa. Se inscrevam para vocês receberem os áudios que estão muito bacanas também com assuntos da menopausa, e as mulheres que demorarem a se inscrever, elas vão perdendo esses áudios, são 13 áudios importantes. Quando você se sentir que o seu desejo sexual esteja diminuído, né, diga para o seu marido que você não deixou de dar importância para isso. Lembre disso, eu não deixei de dar importância para isso, e eu vou superar tudo isso. E uma das formas de superar tudo isso é o autocuidado. É preciso exercício físico para você ganhar mais disposição, você movimenta a parte hormonal, serotonina, adrenalina, que vai te trazer assim um conforto emocional. A gente não sabe, eu falo que o hipotálamo está louco, enlouquecido. Ele está fazendo alterações aí em você e está te movimentando a você deixar de ser, eu vou até usar uma palavra aqui que eu gosto muito de usar, você não deixou de ser você em nenhum momento, porque está nessa fase. Procure buscar aquilo que tem de melhor dentro de você, né? Olhem para as mulheres na rua. Prestem atenção como elas se comunicam, prestem atenção na irritabilidade, principalmente nessa fase. Sirva de exemplo para vocês o que elas estão passando e aquilo que você não quer ser. Há realmente uma predominância em adaptar uma rotina que você foi deixando passar e que agora você está olhando e que você é capaz de modificar. E eu costumo dizer, não deixe de ser aquilo que você veio para o mundo. Mesmo que tudo isso esteja acontecendo com você, a gente ficaria aqui mais de 1 hora para falar sobre essas questões, né, do desejo, da aproximação, né, que foi o tema principal da nossa live. Meu parceiro não me apoia. Começa aí a escrever. O que você acha e acredita que ele não está te apoiando?
Falta do conhecimento? Será que ele não está te apoiando porque você não leva esse assunto? Ele não está te apoiando porque você se demonstra muito irritada, muito agressiva, tudo tem que ser do seu jeito, e você aperta o botão e vai passando por cima feito um trator? Será que não é a hora da gente buscar aí uma renovação? Amanhã nós daremos sequência à nossa live, eu vou colocar o assunto nos stories, um post no feed. Aproveitem essas lives. Ontem eu não quis tirar, pedi para minha equipe manter as lives aí no feed para que quem ainda não ouviu essa fala mais fácil, mais tranquila sobre esse período de perimenopausa, menopausa e pós-menopausa. A gente vê uma fala, né, muito técnica, que não agrega tantos valores como a gente vem conversando aqui. Eu tenho recebido muitas mensagens, porque você explica devagar, a gente consegue entender, né? Cada mulher vai passar por sua fase de forma individualizada. Eu posso sentir os mesmos sintomas, mas cada um tem a sua intensidade, tem a sua leveza, tem a sua forma de olhar. Busque a sua forma de ver sobre esse processo, busque o seu olhar. E já compra o caderninho aí, providencia o caderninho, que amanhã tem mais live para a gente ouvir, conversar aqui. E se sintam à vontade para fazer os comentários, para falar. Então amanhã, 8 horas, estaremos aqui de volta. Um ótimo dia para você e aproveita o teu dia.